Pensamos também no Evangelho. Queria convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias na carta de Paulo à igreja de Roma, aos Romanos, no primeiro capítulo mesmo. Romanos 1, no verso 16 somente. Ele está apresentando o assunto de toda a epístola, de toda a carta, qual o propósito dele com isso tudo. E ele tem essa colocação preciosa, essa frase com um efeito tão espetacular em nossas vidas e certamente no dos ouvintes também. Ele diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos pelo precioso Evangelho. Te agradecemos porque o Senhor nos alcançou quando nem mesmo te buscávamos. O Senhor nos resgatou quando a estrada era só escuridão. O Senhor viu a nossa pequenez, a nossa pecaminosidade tão grande e nos resgatou. Por isso te agradecemos pelo precioso Evangelho que, como Paulo diz aqui, não nos envergonhamos. Te agradecemos porque Tu tens estado conosco desde todo esse tempo e certamente assim será por todas as nossas vidas. E te pedimos, Pai, que nesse momento, de forma especial, possamos aprender um pouco mais sobre como essa palavra, a Tua palavra, se aplica à nossa vida. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, como a gente percebe, estamos no mês de outubro, mês muito conhecido por diversas festas, né? Aniversário de Sara e Débora, datas muito importantes. Tem a prova do SPN também, deixa eu ver outras datas importantes. Só pensei nessas duas. Tem também Dia das Crianças aí, tem aniversário de Seu Antão, sei lá, tem muitos aniversários, tem muita coisa importante em outubro. Tem Dia das Bruxas aí, para quem comemora, mas não faz muito sentido. E para nós, no mesmo dia que seria o Dia das Bruxas, a gente lembra do Memorial da Reforma, né? Um dia muito importante em que certos homens perceberam que a igreja tinha caminhado para muito longe da palavra, que a gente já estava muito distante do verdadeiro evangelho. E foi lá no dia 31 de outubro de 1517 que aquele monge agostiniano, Martinho Lutero, afixou às portas do castelo de Wittenberg as famosas 95 teses. E principalmente a UMP já sabe que faz quase 95 dias que eu venho trabalhando as 95 teses com o grupo da UMP. Eu tenho colocado todos os dias uma devocional baseada em uma das teses de Lutero. E hoje vou trazer uma delas para toda a igreja. A tese que eu considero como a mais importante, a que eu acho mais bonita da gente ouvir. Só um contexto para todo mundo ter ciência do que estava acontecendo, né? Como a gente sabe, não havia igreja evangélica da Alemanha, por exemplo, ou igreja evangélica de Roma. Era somente a igreja católica. E essa igreja católica tinha se dispersado um pouco do contexto bíblico, né? Até porque pouco se tinha da Bíblia, muito se ouvia falar e ia se passando, e somente essa tradição era o que perpetuava. Poucos tinham acesso realmente ao texto e poucos sabiam ler o texto nos idiomas que havia na época. E assim sendo, foram inseridos diversos modismos da época na igreja, né? E um dos principais, que talvez você já saiba, é justamente o das indulgências, né? De forma que o Papa exigia, por exemplo, que você pagasse certo tributo, certa quantia financeira, para que assim você viesse a ter o perdão de seu pecado. E certamente isso não é bíblico. Você bem sabe que o nosso perdão não é comprado por dinheiro. Você não diz, pastor, eu adulterei, quanto é que eu tenho que dar para a igreja? Não funciona assim. A gente sabe que é por Cristo e somente por Cristo que nossos pecados são perdoados. Mas não é sobre isso que pretendo tratar, até porque não é sobre isso que o texto está tratando também. O apóstolo Paulo, ele diz, eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Perceba, qual a relação desse texto com o que eu estava falando de 1500 e lá vai? Naquela época, um dos ensinos principais para a igreja era que o tesouro da igreja eram os pobres. Não parece um erro
assustador, não parece uma heresia muito grande. Nossa, o tesouro da igreja são os pobres. Realmente isso tem uma parcela de acerto. Temos que ter certa estima pelos pobres, eles são gente como nós também somos pobres. E assim sendo, temos que ter zelo pelos pobres. Contudo, o que o apóstolo Paulo vem mostrar aqui é que ele não se envergonha do Evangelho. E o tesouro da igreja é o Evangelho. É isso que Martinho Lutero ele vai afirmar na tese de número 62. Ele vai dizer: o verdadeiro tesouro da igreja é o seu santíssimo Evangelho, da glória e da graça de Deus. Perceba, o Evangelho que Martinho Lutero estava falando, que é o tesouro da igreja, é o mesmo Evangelho que Paulo disse que não se envergonha. E por que esses dois homens tinham tanto amor pelo Evangelho? Porque esses dois homens não se envergonhavam do Evangelho e consideravam como o maior tesouro da igreja. A verdade é que esse Evangelho é o Evangelho que nos garante vida, é o Evangelho que nos garante esperança. Se você não se lembra como você estava antes do Evangelho, eu estou aqui para te lembrar hoje. Certamente antes do Evangelho você estava sendo representado por um homem chamado Adão. E esse homem ele teve toda a bênção de estar no melhor jardim de todos. Ele desfrutava de todas as bênçãos do jardim e da principal bênção, que era o Criador do jardim. Esse Criador passava por lá todo fim de tarde, para ver como é que as coisas estavam, saber se ele estava precisando de alguma coisa, mas certamente ele não estava. Mas aquele homem que era o nosso representante, ele cometeu o único erro que ele não poderia cometer. Na verdade, ele não poderia cometer erro nenhum, mas o principal erro, né? Ele desobedeceu a Deus. E aquela desobediência colocou todos nós no mesmo saco de farinha, um saco que seria jogado no fogo simplesmente, que não prestava mais para nada. E esse era o nosso trajeto. Nós somos resgatados por esse Deus no meio do caminho. Ele nos encontra no meio dessa perdição que nós estávamos. Ele nos salva. Ele nos chama pelo precioso Evangelho, que é o verdadeiro tesouro da igreja. E isso estava sendo roubado da igreja. Eles não tinham o acesso que a gente tem. Eu posso ter a Bíblia na versão Almeida Revista Atualizada, nova tradução na linguagem de hoje, nova versão transformadora, qualquer versão, em português, em inglês, em japonês, se eu procurar vai ter. Mas aqueles homens da época, eles não tinham tantas versões. E assim, já fica uma pequena aplicação aqui, que não importa se você tem 30 versões da sua Bíblia, se você não lê nenhuma, você precisa ler a Bíblia, só funciona se você ler. Lembro de Cassandra, a maior parte não estava aqui, mas irmã Suzy estava. Cassandra, certa feita, estava aqui trazendo uma dinâmica e disse que uma caixa de fósforo só funciona se você risca o fósforo, não adianta só abrir e tirar o palito de dentro. Assim também é a nossa Bíblia. Você não vai conseguir as bênçãos dela por ter ela guardada na sua estante. Você precisa simplesmente abrir, ler e entender que é sobre o tesouro do Evangelho que fala. E pensando nisso, nós percebemos que esse também é o nosso tesouro. É o tesouro da igreja que Martinho Lutero se referia. É o tesouro que Paulo tem com grande estima aqui. Não se envergonhe do Evangelho. Porque esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E se você crê em Cristo, certamente você está contado nesses que estão salvos também. É pelo Evangelho que aprendemos que, apesar da morte que entrou no mundo e condenou toda a existência humana, nós somos resgatados por um Salvador. Certamente, se não fosse esse precioso Evangelho, a nossa história seria simples, 3 etapas: viver, morrer e ser condenado. Seria apenas isso. Mas, no meio do caminho, que estava escuro, raiou uma luz, a luz do mundo, como o evangelista João vai dizer no primeiro capítulo. A cruz se torna um marco que separa os homens dos que vão para a perdição e dos que têm solução, dos que vão ser salvos. É o próprio Deus encarnado, que é o tesouro do Evangelho. Ele morreu para que nós não precisemos morrer de forma perpétua. Ele morreu para que nós possamos ter vida. E agora, mediante a sua morte e ressurreição, nós vamos viver para Cristo. Esse é o legado do apóstolo Paulo, né? Ele diz: não me envergonho do Evangelho. E nós? Será que temos tido vergonha do Evangelho? Talvez isso soe mais impactante para jovens e adolescentes que ainda passam por esses confrontos, né, contra o secularismo, contra a universidade, contra pessoas ateias. Talvez a gente que esteja numa vida mais pacata em casa não passe tanto por isso, mas a gente passa também no nosso coração. Será que você tem vergonha do Evangelho de forma que você só exibe o Evangelho nos domingos ou numa reunião de oração? Se você não tem vergonha do Evangelho, você vive o Evangelho.
Você demonstra o Cristo que salvou, sem medo do que as pessoas vão pensar de você. Talvez digam que você não se encaixe nesse mundo, e que bom que você não se encaixe nele. Talvez digam que você está distante dos padrões, e que bom que você esteja distante dos padrões. Porque o nosso padrão é antigo, é uma verdade antiga, é um evangelho antigo, que não precisa de alterações, não precisa de novidades. E como bem sabemos, não estou trazendo nenhuma notícia nova para vocês, vemos todos os dias pastores que pregam de forma light, de forma leve, sem medo de ofender. Se você está em adultério, eu não posso falar de adultério, vamos falar sobre outra coisa, vamos falar sobre amor uns aos outros, vamos falar sobre doar cestas básicas, vamos falar sobre qualquer coisa, mas não podemos cutucar feridas, não podemos falar de pecado, não podemos falar da condenação. E isso é o que tem se pregado mundo afora. Esse é o contexto de muitas igrejas que se distanciaram do verdadeiro evangelho, que é o tesouro da igreja. E assim, nós percebemos que, na verdade, não é algo de 1517 que ficou lá atrás, as teses que Martinho Lutero apregoou lá, ou mesmo o que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui. Nós temos esse tesouro em vasos de barro, esse tesouro que é o verdadeiro evangelho, como diz Paulo em 2 Coríntios 4. Nós devemos viver essa verdade, anunciar o evangelho, que é o tesouro de toda a igreja, porque Cristo nos deu esse tesouro. Assim, lembremos que Ele interveio em nosso caminho para que agora pudéssemos mudar de direção, agora pudéssemos anunciar que há uma esperança para todos os homens que creem em Cristo, para todos os homens que foram chamados por Ele, seja judeu, seja grego, seja você, seja eu. Nós temos esperança em Cristo, nós somos salvos por Ele. E aqui eu faço duas aplicações simples, duas pontuações que podem servir para o nosso cotidiano. Você vive em um tempo que certamente o apóstolo Paulo talvez não tenha pensado nisso. Ele não pensou em canais no YouTube, ele não pensou que você poderia escolher agora quer assistir o pastor Érico e agora não quer mais, agora você quer assistir o pastor Arival, lá da IP Pinheiros. Que bom se você estiver na dúvida entre o pastor Arival e o pastor Érico. Mas às vezes você não quer assistir nenhum dos dois porque os dois estão falando sobre o seu pecado, sobre como você é depravado e precisa de Cristo. Talvez você queira uma coisa mais para a sua autoestima. Talvez você esteja buscando algum pastor que fale sobre ansiedade somente e sobre saúde mental. Mas a verdade é que isso não nos leva para o céu. Nós precisamos do verdadeiro evangelho. Esse evangelho que tem sido barateado por aí, ele é venenoso para nossas almas. Eu estava comentando certa feita que ele é como se fosse uma anestesia que é dada para que nós caminhemos para o inferno sem que percebamos o caminho que está à nossa frente. Então, valorizemos o verdadeiro evangelho, valorizemos aos nossos pastores fiéis, como foi pregado nesse domingo, porque eles certamente são pastores segundo o coração de Deus, que têm zelo pela mensagem, que têm zelo pela doutrina, e a esses homens devemos imitar. Por quê? Porque eles também imitam a Deus, eles também imitam a Cristo. Assim sendo, não negociemos o verdadeiro evangelho, não troquemos o genuíno evangelho, que é o tesouro da igreja, por coisa alguma. Certamente, nesse tempo que vivemos, soa muito forte o que Paulo estava dizendo, né? Não me envergonhe do evangelho. E talvez a gente já tenha tido vergonha do evangelho de diversas formas. Talvez na base do politicamente correto, ou talvez na base dos pecados mesmo. Não posso tocar na ferida de fulano, não posso tocar na minha própria ferida. Assim sendo, nós somos levados por essa maré de levezas. A gente não quer sentir o impacto da onda que é o evangelho e fica somente no raso. Mas o evangelho ele é mais profundo. Ele tira o homem do seu estado de conforto, do seu estado de marasmo espiritual, para que ele passe simplesmente a amar a Cristo. E é por isso que importa somente o que a Escritura diz, e não o que eu acho, não o que você acha, não o que eu sinto em relação ao mundo, mas o que Cristo diz sobre o mundo. E Cristo disse que o mundo é mau. Ele não pediu ao Pai que nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal. E assim também deve ser a nossa oração. Não vendo os seus ouvidos, não vendo os seus lábios, não vendo a sua mente, não vendo o seu coração. Mesmo que diversas igrejas ao redor estejam contaminadas com pregações de autoajuda, pregações de prosperidade, pregações coaching, qualquer coisa do tipo, o nosso coração deve estar inundado pelo Evangelho, somente pelo Evangelho. É por essa mensagem, a mensagem da cruz, que morreram os mártires, que morreram os apóstolos, que morreram os próprios reformadores, que morreu o próprio apóstolo Paulo. É por essa mensagem que eu e você também devemos morrer.
Talvez nós nunca cheguemos ao contexto de perseguição literal em que talvez os pastores e todos os crentes morram à espada, à violência. Mas essa mensagem também deve nos matar. Deve matar o nosso ego. Deve fazer com que eu morra para mim mesmo, com que eu morra para os meus desejos. A mensagem da cruz deve crucificar o nosso ego e nos levar para Cristo Jesus. E assim vamos perceber que sim, o verdadeiro evangelho é o tesouro da igreja, é o tesouro de todos os crentes. E por isso eu não me envergonho dele, porque ele me tirou da condição que eu estava, ele me tirou do lamaçal que eu estava, e certamente assim também foi com você. E você tomou um banho pelo sangue de Cristo. Ele te lavou e te deu novas roupas, te limpou de toda a imundície que você vivia. Isso já nos leva à segunda aplicação. Não deixe que os tesouros desse mundo, que as moedas douradas desse mundo, diminuam o brilho do Evangelho, diminuam o brilho que o Evangelho deve ter na sua vida. Certamente as coisas dessa terra são maravilhosas, algumas delas. Você ama a esposa que Deus te deu, você ama os filhos que Deus te deu, você ama a igreja física que Deus te deu, mas aqui não é o nosso lugar, aqui não é a parada final desse ônibus. Nós temos um ponto mais na frente para descer. E tudo bem olhar pela janela e apreciar a paisagem, mas não perca o foco, olhe para frente, olhe para a cruz de Cristo, porque certamente a paisagem é mais bela lá. Certamente os campos são mais verdes, os bosques são mais bonitos, as flores são mais cheirosas lá do que aqui. Esse mundo é caído, há muitas coisas que não devem prender nossa atenção, e esse é o problema. A gente troca a luz de Cristo por um pisca-pisca de Natal, por qualquer símbolo pequeno, por qualquer moeda que brilha um pouco mais forte, qualquer dinheiro, qualquer esperança, qualquer emprego, qualquer cargo. A gente negocia o Evangelho em nossas vidas. E não estou dizendo que você sai da igreja por causa disso. Pode acontecer também, acontece com diversas pessoas. Mas o simples fato da gente amar mais essa outra coisa do que Cristo, a gente está mostrando que diminuiu o peso do Evangelho, a glória do Evangelho em nossa vida. Então, assim como o apóstolo Paulo, que disse que não se envergonha do Evangelho, não se envergonhe também, meu irmão. Lembre que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, a começar da sua. Você foi salvo por esse Evangelho. Então não negocie esse Evangelho, não deixe que outro brilho brilhe mais do que ele em sua vida. Certamente, mesmo que sua atenção se desvie, se você é um dos eleitos, se você é um dos filhos comprados pelo sangue de Jesus, sua atenção vai voltar. Se você está nessa condição hoje de que perdeu o olhar na caminhada, eu te convido, relembre as velhas verdades. Relembre que você estava caído, perdido, sujo, e Cristo te lavou. Certamente a caminhada ainda é cheia de quedas, a gente rala o joelho muitas vezes, mas o santo remédio do Evangelho, o santo Evangelho de Cristo, nos livra de todo mal. Ele nos preservará até o final, porque Ele é quem persevera por nós. Lembremos que Ele nos redimiu, Ele nos salvou, Ele nos comprou. Por favor, lembre disso. Lembre disso quando as coisas estiverem tudo bem, quando a sua vida for um quadro com cores muito vivas, que tiver muito laranja, muito vermelho, muito amarelo, tudo feliz lá no seu quadro, na sua vida. Quando os dias estiverem claros, lembre que foi Cristo que te deu tudo isso. Lembre que tudo que você tem e que você é por causa de Cristo. E que se você lembra disso, todas as outras coisas perdem o seu valor. Mas eu te peço, lembre disso também quando os dias forem sombrios, forem frios, forem cinzas. Lembre que Cristo está contigo, que o precioso Evangelho te prometeu vida e vida por toda a eternidade. E lá estaremos cantando juntos, todos como um povo só, cantando as maravilhas que Deus fez. Certamente haverão bilhares de histórias diferentes. Você vai ouvir lá sobre o pastor Flauber contando a sua história de conversão, você vai ouvir o pastor Ericon, você vai ouvir Heitor no futuro contando a história de conversão dele lá no céu, todos numa só mesa, desfrutando da bênção que é ter sido chamado pelo Rei. Nós, que outrora éramos abandonados, éramos como aquele menino que fica lá no sinal pedindo uma moedinha, jogado, sem ter para onde ir, se alimentando somente com o trocado que conseguia. Esse era eu, esse era você. Mas nós somos encontrados. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele que veio ao nosso encontro. Ele que parou o carro ali no nosso sinal de pedir moedinhas e disse: entra, eu vou te dar uma nova vida, eu vou te dar um lar, eu vou te dar uma família. Isso foi o que aconteceu conosco. E por isso eu te peço, novamente, por favor, não troque esse Evangelho por coisa alguma. Não deixe que a alegria desse mundo te fascine mais do que a alegria de Cristo.
do que a alegria que é ter a vida eterna no nosso Deus. Lembre-se que você tropeçou com Adão lá no Éden, e aquele tropeço te garantiu condenação perpétua. Mas o bom Jesus, o bom Cristo, Ele nos guarda de todo tropeço por toda a eternidade. Ele nos ergueu e assim será, até o fim da nossa caminhada. Vamos ler novamente o verso 16 de Romanos 1. Ele diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Verso 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. É preciso lembrar que o Evangelho não é somente uma cena romântica, em que na cruz um homem que amou a todos os outros homens se entregou. Não é bem assim a história. A história é de que o Salvador, que não precisava ter se encarnado, que não precisava ter vindo, veio para redimir um povo, para comprar um povo para si, por um preço caríssimo. O seu preço era o sangue do próprio Cristo, era o sangue do próprio Deus. Deus não podia simplesmente dizer: venham todos vocês que pecaram e sentem aqui na mesa, porque Deus não compactua com o pecado. Mas Ele mesmo declarou a justiça, porque o preço dos nossos pecados foi levado por Cristo. Então, assim vivamos, sem qualquer vergonha do Evangelho, sem medo do que o mundo dirá, sem medo das perseguições que talvez venham um dia, sem medo do que as pessoas da nossa própria casa vão pensar do nosso trabalho, pelo jeito que você pensa, pelo jeito que você se comporta. Viva o Evangelho dentro da igreja, fora da igreja, em todos os ambientes. Lembre que até mesmo quando você pensa que ninguém está vendo, Cristo está. Certamente, quando Pedro negou a Cristo pela terceira vez, ele lembrou que Cristo sabia de todas as coisas, que Cristo via todas as coisas. Lembre disso também, Pedro. Quando você nega a Cristo no seu cotidiano, no seu trabalho, quando você se envergonha do Evangelho, Cristo também vê isso. Por isso, não se envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Nosso Deus justo, que nos justificou, e mediante Cristo, e somente isso, somos declarados justos. E assim, vivamos de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Esse foi o versículo que abriu a mente, que explodiu assim o cérebro de Martinho Lutero, como eu comecei falando, lá em 1517. Quando ele percebeu que, na verdade, aquele sistema de indulgências, aquele sistema de venda de perdões, não faz o menor sentido. Porque se você pode comprar um perdão, qual o sentido da cruz? Qual a lógica de Cristo ter morrido? Eu posso pagar pelo meu perdão, eu posso pagar pelo seu perdão, um perdão terceirizado. Então não faz sentido a cruz. Mas não é bem assim a história. Martinho Lutero percebeu o que havia sido esquecido. Ele não inventou doutrinas novas. Ele não criou um novo sistema de fé. Pelo contrário, era uma reforma, não uma nova forma. Era voltar à forma antiga, à forma bíblica. E assim, reformemos então nossa mente, o nosso coração, para que todos os dias sejamos relembrados do tesouro da igreja, o verdadeiro tesouro da igreja, que é o Evangelho de Deus, de glória e de graça de Deus, o Evangelho que nos salvou, que nos redimiu. Assim vivamos pela fé, guardando esse tesouro celestial, esse tesouro tão grande. Vivamos pelo Evangelho, vivamos e morramos por Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, te pedimos que a tua graciosa mão nos sustente nessa caminhada, porque nossos pés são tão fracos, nossa mente é tão rápida em se desviar de ti. Te pedimos, Pai, que o Senhor seja o nosso consolo, o nosso conforto, o nosso alívio na caminhada, que os nossos olhos não repousem em qualquer outro alvo senão Cristo. Te pedimos, Pai, que esse seja o nosso lembrete todos os dias, que ao acordar tu seja o nosso primeiro pensamento, que ao dormir tu também seja o último com quem nós nos comunicamos. Pai, se nosso coração já tem se desviado, já tem amado mais a esse mundo, livra-nos de nós, livra-nos desse sistema caído, faz com que percebamos o valor do Evangelho, esse tesouro que o Senhor confiou a nós, confiou à igreja. Pai, te pedimos que possamos honrar com nossas vidas ao que Cristo fez,
que possamos viver em gratidão a tudo que o Senhor fez por nós, que o sacrifício na cruz não tenha sido em vão, para que possamos viver na libertinagem. Pelo contrário, te pedimos, torna-nos cativos à Tua palavra, que a nossa mente, as nossas mãos, o nosso coração sejam todos para Te glorificar. Esse é o Teu pedido, esse é o nosso pedido por Tua igreja, por cada um de nós aqui. Esse é o nosso pedido, para que o Senhor derrame sobre nós a Tua graça novamente, que o Senhor avive os nossos corações, para que não sejamos apáticos ao Teu Evangelho, que não desprezemos esse tesouro que o Senhor tem confiado a esses homens que têm sido usados por Ti, aos nossos pastores, que possamos realmente valorizar tudo que o Senhor tem feito, perceber quão grande é o Teu nome em nosso meio, quantas maravilhas o Senhor tem feito, quantas bênçãos o Senhor tem derramado. Assim te pedimos para que a Tua igreja seja preservada, para que o Teu Evangelho não seja vendido, para que nossos corações não se deixem levar e nem se deixem enganar por esse mundo. Te pedimos isso, suplicando em nome de Jesus. Amém.